Através dessa série de estudos, nós queremos trazer a você que nos ouve neste momento o conhecimento daquilo que a Bíblia descreve sobre o plano maravilhoso que Deus tem para resgatar o homem da condenação eterna. Através da Bíblia pode-se conhecer como foi a realização da grande obra de Deus. Quando criou o mundo, percebe-se o cuidado e a satisfação em cada detalhe das coisas que ele criava. Tudo acontecia unicamente pelo poder de sua palavra, que também conta com detalhes como o homem e a mulher foram feitos pelas suas mãos e como ele preparou o jardim do Éden e providenciou toda a provisão para eles viverem. O que chama a atenção é que tudo isto foi registrado em apenas 2 capítulos, os quais relatam como o homem e a mulher desfrutavam da comunhão e do cuidado de Deus e eram felizes. Não havia preocupação em seus corações. A única coisa que lhes era exigido por Deus é que cuidassem do jardim e não comessem do fruto da árvore que estava no centro do jardim, pois isso os condenaria à morte, ou seja, seriam lançados fora da presença de Deus. E, infelizmente, o homem e a mulher desobedeceram e comeram do fruto proibido e foram condenados à morte e expulsos da presença e comunhão com o Criador, trazendo esta condenação também para a sua descendência. Mas é interessante observarmos que o restante de tudo que está registrado na Bíblia tem a ver com o plano maravilhoso de Deus para nos resgatar e trazer de volta para a sua presença. E é isto que quero apresentar através da Bíblia. O pecado, ou o que é o pecado. Neste primeiro tópico, quero compartilhar aquilo que a Bíblia Sagrada registra a respeito do pecado. O que é pecado, a extensão do pecado, os efeitos do pecado. Assuntos estes que aparecem do início ao fim na Palavra de Deus. Inicia com a desobediência de Adão e Eva quando comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento. Pecado, então, é a violação de quaisquer das leis de Deus e tem como consequência a punição, a morte, ou seja, separar o homem da presença de Deus. O que é pecado? Quando João responde a essa pergunta, ele diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Veja que fica muito claro que o pecado é uma transgressão, ou seja, desobedecer a lei. Que lei? A lei de Deus. Os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis relatam sobre a criação do mundo, registram passo a passo como Deus, através do seu poder, criou todas as coisas. Veja o que as primeiras palavras dizem. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 1 e 2. Na sequência conta como Deus, através da sua palavra, organizou e fez surgir o mundo e todas as coisas que existem. No capítulo 2, 8 e 9, mostra o cuidado do Senhor com o homem, aquele a quem criou a sua imagem e semelhança, com quem deseja se relacionar. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente do Éden e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra todas as qualidades das árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 8, 9. Nos versos 16 e 17 temos o registro da lei e da sentença estabelecida por Deus para que o homem viva no jardim e desfrute da comunhão com ele para toda a eternidade. E o Senhor Deus ordenou o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do mal,
porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Sendo assim, conclui-se que pecado é tão somente a desobediência da lei. Um exemplo prático para que possamos entender melhor a questão da transgressão da lei é observarmos as nossas leis. A título de exemplo, vejamos o que prescreve o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou da parada obrigatória constitui infração gravíssima com penalidade de multa. Assim, atravessar o sinal vermelho é proibido, certo? Desta forma, se você persistir nos erros, o resultado inevitável será a perda da habilitação para dirigir, o que causa muitos transtornos. Mas imagine como seria o trânsito se não houvesse leis que regularizam a conduta dos motoristas e pedestres. Os carros ultrapassando no sinal vermelho, não respeitando as placas de advertência, seria um caos. Enfim, as leis servem para manter a ordem e jogar a desobediência. O que Deus quer do homem é isso, obediência. Lá no jardim do Éden, a Constituição se resumia a uma única lei: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. E aí pode surgir a pergunta: Deus não podia ter feito algo para impedir o homem de comer daquela árvore? Sim, com certeza podia, mas não é esse o seu propósito. O homem é a criação especial do Senhor. Veja como está registrado este momento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, de Deus a criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Isso quer dizer que, diferente de toda a criação, o homem é o único que tem a capacidade de fazer escolhas, sabendo discernir o que é certo do que é errado. Porque, diferente dos animais, vegetais e plantas, o homem é um ser racional. Sabe o que é isso? Livre-arbítrio. O que isso implica? Que Deus não fez o homem em série ou programado para cumprir os seus comandos como um robô. Ele fez o homem e deu a ele a liberdade de obedecer ou não. Por isso criou a lei e a sentença. Apesar de que nesse momento o homem ainda não tinha o conhecimento do mal, mas a lei apontava que ele estava lá e que traria consequências terríveis. Mesmo assim, o homem escolheu desobedecer à lei de Deus e comeu do fruto da árvore proibida. Como isso aconteceu? No capítulo 3 do livro de Gênesis, temos o relato da queda do homem. Homem e mulher viviam em paz e harmonia enquanto obedeciam à lei do Senhor. E por mais que passavam por diante da árvore proibida, nunca desejaram, até que deram ouvidos a uma voz que não era a de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 1, 7. A liberdade que Deus dá ao homem, agora lhe condena. Ele não usou da razão com discernimento, e assim a voz da serpente despertou na mulher primeiramente o desejo de ser igual a Deus, e a qual persuadiu também o homem a pecar, pecado pelo qual o diabo tinha sido condenado e expulso da presença de Deus. E agora, para enganar a mulher, se apossa do corpo da serpente. Depois de comer do fruto proibido, seus olhos se abriram, de forma que agora já não era mais como antes. Agora, na presença de Deus, um sente vergonha do outro. E para tentar esconder a vergonha, diz o texto, que se enrolaram em folhas de figueira, conforme registra o verso 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? E respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 8, 3. Depois de pecar, o homem ficou totalmente corrupto, ao ponto de não assumir o próprio erro. Tudo bem que o diabo induziu a mulher, que por sua vez induziu o homem, mas a decisão era deles, em especial do homem que tinha recebido a lei. Porém, foi melhor um pôr a culpa no outro e no final ainda o homem culpa Deus. A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Parece-me que esta postura de não reconhecer o erro é que fez com que Deus tornasse ainda mais dura a pena estabelecida. Além de expulsá-los do jardim do Éden, talvez o Senhor não tivesse sido tão duro ou não teria dado a sentença da forma como foi. Veja, então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerá dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerá das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. Gênesis 3, 14 a 19. Veja que, pela desobediência do homem, toda a criação foi condenada. O pecado afetou todo o universo. O apóstolo Paulo registrou: Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20, 21. Assim temos a ideia da extensão que a desobediência causou. Agora iremos conhecer os efeitos do pecado. O pecado é a herança maldita deixada para os homens. Não tem como escapar. Paulo diz:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5:2. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Esta é uma realidade que muitos não querem acreditar ou aceitar. Porém, é a verdade. Pelo pecado de Adão e Eva, todos nascem pecadores. É uma herança maldita que traz a morte física e a morte espiritual. Morte física tem como resultado inicial a quebra da comunhão com Deus. O profeta Jeremias diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Jeremias 59:2. A sentença de morte a qual Deus se refere na lei lá no Jardim do Éden é separação. O homem sendo separado de Deus, perdendo a comunhão com Deus. Além da separação, o homem agora está sujeito a enfermidades, sofrimentos emocionais, a dor, envelhecer e morrer. Aqui também a morte tem a função de separar. Não é isso que acontece quando alguém morre? É separar. Não há mais como ter comunhão. Porque, segundo a Bíblia, este corpo volta ao pó, como diz o pregador em Eclesiastes. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. É importante frisar que o corpo vira pó, porém o espírito volta a Deus, confirmando que somos eternos. Este corpo, mesmo ligado ao espírito sem Jesus, continua morto, separado de Deus. Mas, enquanto respirar, tem a oportunidade de aceitar a oferta de viver a eternidade na presença do Senhor, conforme seu propósito inicial lá no Jardim do Éden. Aquele que teimam em não obedecer a sua palavra receberão sentença da morte espiritual, a qual a Bíblia chama de a segunda morte. Morte espiritual é conhecida na Bíblia como a segunda morte. João registra no livro do Apocalipse: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Aqui também está falando de separação. A diferença é que será eterna, não terá fim. Na morte física, que é a primeira, ainda há a possibilidade de estar com Deus na eternidade. Para isso, basta aceitar a proposta de Deus e não endurecer o coração e rejeitar a palavra do Senhor, como fizeram Adão e Eva. Sendo assim, concluímos que o pecado é a herança maldita. Por ele, todos nós estamos condenados à segunda morte e a viver eternamente separados de Deus. Porém, na sua infinita graça, justiça e amor, Deus nos dá uma segunda chance de retornar e desfrutar da comunhão com Ele, como era antes do pecado. Se lá no jardim Adão e Eva escolheram pecar, morrer e assim condenar toda a sua geração, você pode escolher obedecer, viver e abençoar toda a sua geração futura. Basta apenas usar sabiamente o livre-arbítrio que Deus te deu. Porque diante de Deus não adianta culpar ninguém. Por isso é preciso conhecer através da Bíblia qual é a solução para o problema do pecado. No próximo estudo, na próxima lição, nós daremos continuidade e estaremos falando qual a solução para o problema do pecado. Que Deus vos ilumine e vos abençoe. Espero que esta pequena meditação possa trazer a você o desejo de querer conhecer mais, saber mais sobre esse propósito maravilhoso do Senhor em resgatar o homem da condenação do pecado. Até o próximo estudo e que o amor
Que a graça, que a paz e a misericórdia de Deus esteja com todos vós. Amém.